Hakuna Matata, Sabona. Estamos aqui de volta falando diretamente da África e eu queria falar hoje com você sobre o ciclo da mariposa. Não sei se dá para chamar de ciclo, mas a síndrome eu acho que cabe melhor. Nós estamos aqui em Limpopo ainda. Amanhã a gente está retornando para Joanesburgo. Provavelmente quando você ouvir esse áudio nós já estaremos em Joanesburgo. Mas como a última entrevista com a Mandinha deu um tempo mais de 20 minutos, eu resolvi gravar esse áudio separado. Eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que me chamou muito a atenção aqui onde a gente está hospedado em Limpopo. Nós viemos aqui, nós estamos hospedados num hostel e ele fica dentro de um internato. A verdade é uma ala desativada de um internato. E é um prédio antigo, estava até olhando a placa de inauguração. O prédio é desde 1951, quando ele foi, pelo menos recebeu a placa de homenagem, não sei se foi essa a data de inauguração, mas a impressão que se dá é que esse prédio ele não sofreu nenhuma reforma, nenhum tipo de manutenção, de melhoramento, de modernização desde essa data. A sensação que a gente tem é que a gente realmente está dormindo num quarto com mais de 60 anos. E uma coisa que chama muita atenção, eu vou dar uma descrevida rápida para você. Então é um prédio antigo, com essa idade aí, mais de 60 anos, para não falar bem velho. Ele é um corredor bem comprido, com quartos duplos, né? E desse corredor comprido, de um lado fica o banheiro, um banheiro coletivo, desses de internato mesmo, com cabines de chuveiro, cabines de vaso sanitário, algumas pias para você escovar os dentes, lavar as mãos e tal. E no banheiro, que seria o masculino, tem os mictórios. E saindo desse banheiro até o final do corredor, são várias portinhas com quartos duplos, 2 camas, também da mesma idade do prédio, não consigo dizer que ela não tem essa idade, e uma janela com a vista para redor do prédio aqui no campus desse internato. Então uma janela tem vista para o campo de futebol, de lacrosse, que eu vi que eles treinam aqui. Outra janela tem vista para uma parte de trás, que é tipo uma casa de manutenção, a casa do caseiro. E o que me chamou a atenção nessa estrutura toda? Não é só o fato do prédio ser velho, ou só o fato de ser uma ala desativada dentro de um internato. A gente chegou aqui e viu milhares de borboleta pelo corredor. Eu digo borboleta a princípio porque foi essa nossa percepção. Nossa, quanta borboleta! Nossa, nunca vi tanta borboleta. E elas estavam todas paradinhas, ou no chão, ou na parede, ou perto do teto. E conforme a gente passava por elas, o nosso movimento deixava agitada, elas saíam voando, mas continuavam dentro do corredor. Passou um dia, uma tarde, uma noite, né? Esses dias que nós estivemos aqui em Limpopo, eu continuei encucada com essas, entre aspas, borboletas. E eu falei assim, eu acho que isso aqui não é uma borboleta, eu acho que isso aqui é uma mariposa, porque não tem diversidade de cores, como deveria ser uma borboleta. Então eu tirei uma foto, mandei para uma amiga no Brasil, Marieiras, que eu quero que ela comente esse post se eu esquecer de alguma coisa que a gente discutiu e que ela me contou sobre essa espécie, que ela complemente aí nos comentários do post, para que todo mundo saiba mais como ela me ajudou e até esclareceu nesse insight aí que Deus deu em relação a essas mariposas. E ela falou assim, olha pastor, essa mariposa lembra muito uma espécie que tem aqui no Brasil, que é a mariposa olho de coruja. E ela, normalmente, existe criação dela, o nascedor, o ninho, perto de pés de bananeira. Tem algum pé de bananeira aí? Quando ela me perguntou isso,
Eu falei, olha, Mari, eu ainda não vi nenhum. Mas em frente ao prédio que a gente tá, né, a ala que a gente tá, eu vi várias árvores de goiaba. Então tem goiabeiras, bananeiras eu ainda não vi. E digo isso porque depois de uns 2 dias eu encontrei um pé de bananeira bem grande. Ela falou assim, bom, isso explica muita coisa. Essa espécie é da mesma família das borboletas, sim. Então é uma mariposa que é da mesma família de borboletas. Ela me deu o nome técnico, eu não vou saber falar, então vou deixar ela escrever. Então passa por todo o processo de metamorfose. E essa espécie em específico, muito parecida com a do Brasil, elas se alimentam de seiva muito doce, de árvores muito doces. Então a bananeira é um caso, a goiabeira é um caso. E ela foi me contando. Ela falou assim, como bióloga, nossa, eu sempre achei o máximo esses animais, a classificação e a condição deles de se camuflar e se defender dos seus predadores. Ela citou como exemplo a mariposa olho de coruja. Ela falou assim, o predador dela é o pardal. Ela se camufla com os olhos de coruja porque o tamanho do pardal e o tamanho da coruja, a coruja é muito maior. Um pardal não vai se meter com uma coruja. Eles não são presa e predador entre si, mas pelo tamanho, um pardal nunca vai vir para cima de uma coruja. Então, a mariposa, com a sua asa simulando um olho de borboleta, consegue um mecanismo de defesa fantástico. E ela estava me contando como ela achava isso interessante no reino animal, na questão de defesa. E eu coloquei para ela o que na verdade me chamou a atenção aqui, porque eu olhava assim, não é possível. A borboleta tem todo o mecanismo, toda a estrutura para voar e ela não sai do lugar. Foi assim que isso me chamou a atenção. E isso foi do primeiro dia que eu cheguei. No dia seguinte, de manhã, eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu dei de cara com várias. E obviamente eu já estava meditando porque aquilo me chamou a atenção. Eu falei, Deus, por que elas não saem daqui desse prédio? Esse prédio é velho. Tem vida lá fora, tem o dia inteiro. Pode estar de flor em flor, porque até então eu achava que era uma borboleta. E Deus começou a me mostrar e me lembrar das fases de adaptação e evolução de uma borboleta, ou nesse caso de uma mariposa, que passa pelas mesmas fases de metamorfose. Ela falou assim, olha, todas começaram com uma lagarta, com uma larva. Passam pelo processo de casulo e até conseguirem sair do casulo e ganharem as suas asas. E isso, para a biologia, é um processo de evolução, de adaptação. Quando a gente fala de processo de evolução, todo o processo de evolução tem a seguinte premissa: só os fortes sobrevivem. Se você não consegue evoluir dentro da sua espécie ou em determinado ambiente, determinado habitat, você morre. Você não conseguiu evoluir para se defender do seu predador, você é a próxima presa. Você não conseguiu evoluir para conseguir comida, conseguir caçar, você vai morrer. Se você não conseguiu evoluir para se adaptar a um novo cenário, um novo ambiente, você morre. Isso é o que o reino animal prega como lei, como premissa. A evolução para o reino animal tem essa premissa de sobrevivência. E só os fortes sobrevivem. E eu estava olhando para aquela mariposa e eu falei, ela passou por todo o processo de transformação, mas ela não desfruta do processo de transformação. Ela foi uma lagarta ou uma larva, e ela poderia ter acabado a vida dela como uma larva, como uma lagarta, uma feliz larva, uma feliz lagarta, né, que tiveram outras lagartinhas, outras larvinhas, botou ovos e tal, e morrer como lagarta. E nem saber o que era casulo e muito menos o que era voar. Teria tido uma vida infeliz? Talvez não. Mas ela passou pelo processo, teve que ter um tempo de casulo, de se fechar para se conhecer, para se transformar, vencer os próprios limites, porque para sair do casulo, tanto a borboleta quanto a mariposa, ela precisa fazer o processo sozinha. Nenhum animal pode ajudar, nenhuma outra borboleta pode ajudar. O ser humano, se tentar encostar no casulo para ajudar a sair do casulo, danifica a asa.
E aquela borboleta não pode voar, aquela mariposa não pode voar, porque alguém encostou no processo de transformação. E comparando com as nossas vidas, nós passamos por esse processo de transformação. Você nasceu, você recebeu alimento, você recebeu valores da sua família, você recebeu alguns ensinamentos, um histórico que diz quem você é. E você passou por algumas mudanças, algumas adaptações. De repente você foi para um lugar que não ia adiantar continuar como larva, como lagarta, porque você ia morrer. E você até se escondeu no seu casulo como defesa, para não ser consumido, para não morrer, você se fechou. Mas aquele casulo, porque você passou pelo processo da maneira correta, você se descobriu, você viu quem você era, você teve um encontro com Deus, você deixou Deus te ministrar, te transformar, e você, com várias experiências, conseguiu deixar de ser lagarta, vencer o casulo e alcançar asas, ganhar uma estrutura para alcançar novos voos. E eu estava meditando naquilo porque hoje é dia 2 de abril, 3 de abril, eu não sei o dia que você vai ouvir esse áudio. Eu estou gravando aqui 2 de abril. Nós vamos retornar para o Brasil no dia 15 de abril. Nós estamos há alguns dias do nosso retorno. E aí nós já tivemos experiências aqui fortíssimas, profundas com o Senhor. E eu comecei a meditar nisso. Quantas vezes nós já tivemos experiências com Deus de cura, de milagres, de ser marcado porque resistiu uma situação, porque resistiu uma luta, porque passou para a próxima fase, porque venceu um ciclo. Você ganha asas, você ganha uma estrutura para alcançar novos patamares e simplesmente fica fechado num prédio velho. Tem asa, pode voar, mas se condiciona a ficar dentro de um prédio antigo, no escuro, no velho, no sujo, no ambiente úmido ou extra seco. Todas as condições que você venceria facilmente com um voo. Bateu a asa umas 2 vezes, você estaria fora dessa condição. Você passou por todo o processo de transformação. Você passou por todo o processo que era necessário para vencer aquelas etapas de lagarta, de casulo, mas alcançou o estado de borboleta, de mariposa, alcançou as suas asas, mas continua condicionado no passado, continua condicionado nas velhas práticas. E o que eu queria trazer para você meditar hoje, fazer as suas reflexões e tomar decisões é em relação aos teus condicionamentos. O que tem acontecido com os fatos da sua vida? Fato, experiência, é para ser validado. E a gente foi condicionado a classificar os fatos como bom ou ruim. Ah, eu passei por tal situação, isso foi bom. Eu passei por tal situação, isso foi ruim. Ah, eu tive um enjoo, isso foi ruim. Ah, mas esse enjoo, se ele está anunciando uma gravidez, é bom. Certo ou errado? Como é que você valida o que aconteceu com você? Às vezes, só de classificar um fato, você já torna a experiência negativa. E para validar fatos, você tem que vencer condicionamentos. Para validar a sua experiência, você tem que vencer condicionamentos. E qual é o parâmetro para você validar da maneira correta ou da maneira que Deus valida? É você tendo como parâmetro o que é a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. É nosso, do ser humano, querer dizer isso está certo, isso está errado, isso é justo, isso não é justo. Olha, eu estou aqui fazendo isso e aquilo, e olha o que está acontecendo comigo. Eu me dispus, eu vim, eu fui, e eu continuo passando mal, eu continuo sofrendo tais situações, eu não consigo sair dessa luta. Então, é do condicionamento humano classificar da maneira errada as experiências e os fatos. Quando talvez, se você validasse pela verdade, você produziria um resultado diferente. Se a gente for para a Bíblia, né, uma das vezes que Jesus fala lá, ele conta uma parábola, ele fala assim, olha, tinham 2 servos, e o Senhor deu uma ordem. Um disse que não ia fazer, foi lá e fez. O outro disse que ia fazer e não fez. Quem é que está certo?
Você, por condicionamento, talvez me responda que aquele que disse que não ia fazer, mas se arrependeu e foi lá e fez. Porque você ficou condicionado a pensar assim. Mas será que talvez aquele disse que não ia, ele não tinha sido contado, e de repente ele apareceu na última hora e não tinha mais lugar? Será que esse que disse que não ia, ele não foi preparado para ele ser recebido, e a hora que ele apareceu foi um problema? Ou o outro que disse que ia, talvez porque ele ficou, houve livramento? Olha como o condicionamento é delicado, como o condicionamento é algo tão detalhado, é uma coisa tão simples, e você fica pensando, como é que eu vou perceber? Eu tenho que vencer condicionamentos em tudo. O que eu preciso fazer então? Eu tenho que me esvaziar. Se a mariposa ou a borboleta continuar condicionada na questão de ser lagarta, de ser larva, ela nunca vai voar. O máximo que ela vai fazer é voar por defesa, que é o que acontece aqui. A gente está andando no corredor, ela sente o vento e ela voa. Não porque ela quer voar e conhecer novos lugares e novos patamares e outros ambientes. Ela voa para não morrer. Ela voa para se defender. E talvez Deus te deu todo o equipamento, toda a experiência, te forjou até aqui, e porque você não validou da maneira correta as tuas experiências, os fatos que aconteceram na sua vida, você encara de maneira negativa pelo condicionamento que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que não é justo o que você está passando, quando na verdade o que Deus espera de você é reversão. O cara mais inteligente, mais sábio que já existiu nessa face da terra, escreveu assim, não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo que tem aqui já aconteceu. O que você está vivendo hoje já aconteceu. Como assim já aconteceu? É uma repetição. Pode não ter acontecido com você, pode ter acontecido com o outro. Alguém já passou pela mesma situação. Ou até você mesmo já passou pela situação, está repetindo o ciclo. O que eu tenho que fazer então? Eu preciso reverter o resultado. O maior fracasso é você repetir o mesmo sucesso. E nesse caso eu vou colocar o sucesso entre aspas. Eu tive uma ação e o meu resultado foi 10. Qual que é meu fracasso? Eu ter a mesma ação e o meu resultado ser 10 de novo. Eu poderia ter tido 100. Eu poderia ter tido 5. Talvez numa repetição do ciclo, Deus esperava um resultado diferente. Mas porque eu fiquei condicionado, eu achei que tinha que ser 10 toda vez. Vença o teu condicionamento. Aprenda a se esvaziar e a perguntar para o Senhor, naquela situação, Senhor, qual é a reversão que o Senhor quer que eu entregue? Qual é a reversão que o Senhor preparou para essa situação? Na minha família todo mundo é separado. Eu vou reverter essa situação. Na minha família todo mundo tem tal enfermidade. É câncer, é doença na coluna, é problema não sei aonde. Na minha vez, eu vou reverter esse quadro. Quando chegar a minha vez de passar pelo ciclo, eu não vou dar o resultado que o diabo espera. Eu vou dar o resultado de reversão. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para reverter. O diabo, quando teve a oportunidade, ao invés de ele devolver a glória para Deus, na posição que ele tinha de querubim da guarda, aquele que era responsável pelo todo louvor, dele se movimentar, saía som. Ele preferiu ficar com a glória para ele. A nossa chance, o nosso testemunho vence Satanás. Já parou para pensar? Se Deus é tão poderoso, por que ele não destruiu Satanás quando Satanás deu uma dessa? Quando Satanás fez um motim lá no céu e levou um terço dos anjos com ele. Por que Deus não destruiu? Porque a medida de justiça de Deus não é a nossa. A medida de justiça de Deus não é condicionada como os nossos pensamentos são. Deus entendia que para a justiça dele acontecer, ele iria criar um ser menor que os anjos. Satanás era um anjo de luz. Então, nós, homens e mulheres, somos um ser menor do que os anjos. E o Senhor depositou em nós o Espírito Santo e nos revestiu de glória.
Por que ele fez isso? Porque quando nós somos revestidos de glória, nós entendemos que a glória não é nossa, a glória é do Senhor. E nós devolvemos essa glória. Esse testemunho vence Satanás. Todas as vezes. Cada vez agora que você passar por uma situação, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de validar a experiência, o fato de maneira negativa, valide sendo um testemunho. Valide olhando e falando assim, como é que eu posso reverter isso e devolver a glória a Deus? E devolver a glória a Jesus Cristo. Cada vez que eu faço isso, o meu testemunho vence Satanás. Porque ele armou para que eu blasfemasse, ou ele armou para que eu murmurasse, ele armou para que eu fosse desobediente, mas eu entendi o ciclo, eu vivi reversão, eu produzi um resultado, e o meu testemunho foi devolver a glória a Jesus Cristo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse episódio. Não entre na síndrome da mariposa, que tem todo o equipamento para voar, para dar novos resultados, para alcançar novas experiências, para validar novas experiências, porque de verdade ela tem todo o equipamento. Mas o condicionamento faz com que ela fique presa no passado. Liberte-se do ciclo do seu passado. Liberte-se das vozes que falam que você nunca vai conseguir. Tenha atitudes diferentes. Valide a experiência. Valide os fatos da maneira correta pela verdade que é Jesus. E entregue o seu testemunho para vencer a Satanás a cada dia e ter em você a manifestação da justiça de Deus quando você entrega, quando você devolve a glória para o Senhor. É isso aí, Hakuna Matata. Se você ouviu esse episódio ou os outros, comenta aqui no site, divulgue, espalha, pode baixar, pode espalhar, compartilhar com seus amigos, com quem você conhece. A palavra não é para ficar aqui parada, não é só para quem eu conheço. A experiência e a palavra ela é multiplicada quando nós damos testemunho. A iniciativa de fazer esse quadro dentro do podcast era que fosse validado o testemunho, fosse compartilhado o testemunho. E eu quero que você faça a mesma coisa. Muitos já me escreveram aqui no WhatsApp, mandaram mensagens dizendo, nossa, isso aqui era o que eu precisava ouvir. Eu quero te convidar a fazer isso no site. Multiplique o testemunho, valide o testemunho. Fale, olha, eu precisava ouvir isso. Quando você abre a boca e você testemunha algo que era para ser escondido por vergonha, você denuncia e você declara o testemunho, Satanás é envergonhado e ele não pode mais ter autoridade contra a tua vida, porque você abriu a boca e declarou, você confessou, você testemunhou. Então eu quero te convidar aí a deixar seu comentário, a espalhar, a compartilhar e mandar suas dúvidas. Quer saber alguma coisa da África? Pergunta, quer ter mais informações? Como é que eu posso fazer para participar dessa experiência, entender mais do meu propósito, vencer condicionamentos? Escreve pra gente que a gente vai responder. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo episódio.